Sim. Ok. Boa tarde a todas e todos. Em uma cerimônia de abertura, é sempre de praxe iniciar apresentando as pessoas que compõem a mesa. Porém, eu vou quebrar um pouquinho esse protocolo e tomar a liberdade de anunciar, primeiramente, que todo esse evento será dedicado ao pianista Nelson Freire, que infelizmente partiu no dia 1º de novembro. Queremos dedicar todo o nosso empenho às inúmeras horas de trabalho necessárias para a organização dessa conferência, esse incrível pianista que tanto nos ensinou sobre a música e a vida. Ao final dessa cerimônia de abertura, nós teremos uma pequena homenagem ao pianista, comandada por 3 membros da comissão organizadora, Fátima Corvisier, Fernando Corvisier e Karina Jolie. Bom, agora eu retomo e vou fazer a apresentação dos membros da mesa. Em primeiro lugar, excelentíssimo reitor da UFSM, professor Paulo Afonso Burman. Boa tarde, professor. Olá, boa tarde. Vossa Senhoria, professor reitor adjunto de extensão da UFSM, professor Rudinei Soares Pereira. Boa tarde, professor. Boa tarde. Vossa Senhoria, coordenador do programa de pós-graduação da Universidade Estadual de Santa Catarina, professor Sérgio Paulo Ribeiro de Freitas. Lembrando que o nosso projeto estabeleceu um acordo de cooperação entre a UFSM e a UDESC. Boa tarde, professor. Boa tarde, gente. Senhor professor, doutor Luiz Cláudio Barros, coordenador adjunto do 6º Encontro Internacional sobre Pedagogia do Piano. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. E eu, Cláudia Deltrégia, coordenadora geral desse 6º Encontro Internacional sobre Pedagogia do Piano. Bem, este ano é muito significativo para esse evento, pois há 10 anos tivemos a ideia de elaborar uma ação de extensão direcionada à formação inicial e continuada de professores de piano na Universidade Federal de Santa Maria, unindo alunos e professores da região de Santa Maria. Naquela época, nem nos nossos sonhos imaginávamos que o projeto teria a dimensão que alcançou. A cada edição, o evento foi progressivamente se tornando maior. Queremos manifestar nossa gratidão a todas as pessoas que acompanharam as várias etapas desse processo, sobretudo aquelas que, desde o começo, nos incentivaram e ajudaram. Sem elas, jamais seria possível obter o presente resultado e abrangência. Graças a essas participações, tanto na programação quanto na comissão organizadora, o evento alcançou abrangência internacional e passou a ser também um evento científico, porém sem abandonar as características extensionistas do seu formato original. Neste ano, recebemos submissões de trabalhos da América do Sul, América do Norte e Europa. A seguir, para vocês conhecerem um pouquinho do histórico do evento, eu vou compartilhar um pequeno vídeo para que vocês possam acompanhar um pouco.
Bem, cada edição dos encontros é especial em seu contexto temporal, sua significância e seus subsequentes resultados. Essa edição não é diferente, pois está inserida em um contexto que jamais imaginaríamos, ou seja, realizada virtualmente em meio a uma pandemia a qual ainda nos aflige, e uma situação de calamidade pelas vidas perdidas para a Covid-19. Muitas dessas vidas foram perdidas devido à falta de valorização da ciência, da falta de educação e pela falta de cuidado com o próximo. Nesse sentido, reiteramos a importância da universidade pública para fornecer oportunidades de educação acessíveis financeiramente a todos. Outro fato que marcará essa edição é a realização pela primeira vez de uma exposição de artes com o mesmo título do projeto, uma exposição de artes visuais, Encontros sobre Pedagogia do Piano. Através do apoio da pós-graduação em Artes Visuais da UFSM, o grupo de pesquisa liderado pela professora Rebeca Stum criou uma incrível exposição de artes com essa temática dentro da plataforma do evento. Já está disponível e vocês podem ver. Outra nova iniciativa foi a ideia de homenagear professores de piano com uma trajetória importante na área de ensino de piano no Brasil. Nessa edição, estaremos homenageando os professores Dirce Knizny, Luiz Carlos Moura Castro e Luiz Senise. Este último, infelizmente, faleceu há um ano, vítima da Covid-19. Como falado anteriormente, esse encontro é dedicado ao pianista Nelson Freire. No dia 1º de novembro, fomos acordados em choque com a notícia devastadora de sua partida. Nelson Freire foi um dos maiores exemplos da importância do professor na formação do pianista, como mencionado em seu próprio relato. Abre aspas, sou o resultado de outras pessoas, não me fiz sozinho. Por ter sido menino prodígio, muita gente pensa que se eu estudasse com X ou Y seria a mesma coisa. Não é verdade, gostaria de que todos soubessem. Meninos prodígio, existem muitos que acabam meninos, que acabam prodígios. Ter histórias da minha professora, do meu pai, foi algo muito importante para mim. Para muitos, Nelson Freire foi um pianista virtuoso, mas podemos dizer que Nelson Freire foi, acima de tudo, um pianista com virtudes, inclusive no que tange ao seu lado humano. Mesmo sendo uma referência pianística internacional, nunca deixou seu ego sobrepujar a música. É esse espírito que desejamos criar e manter neste congresso. Que o seu legado musical e amor ao piano, sua conduta ética, profissionalismo, humildade e valor humano sejam exemplos a serem postos em prática por todos nós, tanto neste evento como nas nossas ações diárias. Muito obrigada. Eu passo agora a palavra para o professor Luiz Cláudio, meu colega e amigo há anos. Boa tarde a todos os presentes. Eu estou muito feliz em participar desse evento, que para mim tem um significado muito especial. Em algumas edições eu participei como convidada e em 2019, após uma parceria entre a Universidade de Santa Maria e a UDESC, eu fui o coordenador-geral do congresso, que foi realizado em Florianópolis, que eu tive grande apoio institucional da UDESC. Um dos diferenciais dos encontros, que eu acredito ser a sua essência, é a ênfase em valorizar o professor de piano que atua na base, ou seja, na iniciação ao piano. Para mim, esse professor é o mais importante, pois é o que formará nossos futuros pianistas, ou até mesmo aquele que vai despertar a paixão do aluno pelo instrumento, mesmo que este não se torne um músico profissional. Bem, o principal motivo da minha fala aqui, nessa abertura, é agradecer a todos os que, de alguma forma, ajudaram a realizar esse congresso. Seria muito cansativo se eu citasse o nome de todos os que colaboraram nessa organização, e também arriscado por talvez deixar alguém de fora. Mas, de qualquer forma, eu não posso deixar de agradecer o trabalho realizado pela comissão organizadora em todas as suas subdivisões, incluindo os que atuaram no Festival Infanto-Juvenil. As comissões elas foram formadas por professores de instituições brasileiras e estrangeiras, além de professores de piano autônomos, alunos, bolsistas de extensão e técnicos universitários. Alguns desses membros, eles dedicaram meses de trabalho voluntário no planejamento e implementação de toda a programação.
Nos últimos meses, muitos abdicaram de feriados, finais de semana, para trabalhar intensivamente nessa organização. E boa parte do trabalho extra que realizamos foi por questões estritamente de ordem financeira, já que tivemos pouquíssimos auxílios. Basicamente, os recursos vieram da captação das inscrições da edição anterior, através da FATEC, da UFSM, dos editais FIEX, também da UFSM, da FAPERGS e dos editais internos e de extensão da UFSM e do programa de extensão Pianíssimo da UDESC. Bem, finalizando minha fala, eu quero pedir desculpas antecipadamente aos participantes, caso alguma coisa não saia como esperado, né? Tendo em vista que esse é o primeiro evento nosso online. Mesmo assim, nós tivemos o privilégio de contar com o trabalho da Softaliza, que é uma startup incubada na UFSM, que hospeda o evento e irá nos auxiliar durante todo o congresso. Enfim, nós tentamos fazer o melhor para vocês e esperamos que aproveitem ao máximo essa programação, que foi feita com muito carinho, muito amor por todos nós. Enfim, agradeço a todos os que nos apoiaram, às autoridades aqui presentes nessa mesa e aos participantes dessa edição. Então, eu passo agora a palavra para a professora Cláudia dar prosseguimento à cerimônia. Obrigada, professor. Muito obrigada pela sua fala. E gostaria de passar a palavra para o professor coordenador Sérgio Paulo Ribeiro de Freitas, da UDESC. Ele é coordenador do curso de pós-graduação em música da UDESC. Professor. Boa tarde. Em nome da Universidade do Estado de Santa Catarina, do Departamento de Música e do Programa de Pós-Graduação em Música da UDESC, através da professora Cláudia, que nos recebe, saúdo a todos e a todas os participantes do 6º Encontro Internacional sobre Pedagogia do Piano. Para humanizar um pouco esse cumprimento remoto, divido com vocês as calorosas lembranças presenciais que aqui em Florianópolis guardamos do 5º encontro, daqueles dias que passamos juntos em novembro de 2019, convivendo com estudantes, professoras e professores de piano de várias localidades do Brasil e de outros países. Estudantes, professores e professores que aqui estiveram dividindo conosco algo de suas trajetórias num encontro de sonoridade única, inspirador em diferentes aspectos e que segue ressoando forte em nossos ouvidos. Ao receber a ótima notícia da realização desse 6º encontro, a memória daquelas várias mãos dedicadas ao piano se renovou. Na empolgação, sem refletir, aceitei dizer algumas palavras em nome da nossa escola, mas logo perdi o sono. O que dizer numa oportunidade como essa? O melhor será dizer algo simples. E o melhor simples que me ocorre é mencionar 2 ou 3 coisas que aprendi na convivência ao longo de 40, 50 anos com estudantes e docentes que se dedicam a aprender e a ensinar a arte e o ofício de tocar piano. Com essas pessoas ao piano, podemos aprender a importância do vínculo emocional com o fazer de novo, o valor de repetir, a beleza do retomar e a sabedoria do insistir. Aprender que as coisas nunca ficam propriamente prontas e que a arte de repetir pode nos ajudar a enfrentar a vida. Pois fazer de novo é pensar novamente, e essas pessoas são justamente aquelas que por muitos anos dizem de novo, muitas vezes ao dia. Com essas pessoas, estudantes e docentes que se dedicam ao piano, podemos aprender o valor da atenção extrema, o valor da concentração inteira sobre determinada meta. E que essa atenção meticulosa e sensível não se separa da disposição para a dedicação ao detalhe, não se separa do domínio da técnica, que assim se mostra como uma espécie de poesia da entrega. Numa aula, falando sobre o amor ao exercício, encostando-se no piano, um professor comentou um texto de Henri Faucillon, O Elogio da Mão. Nesse ensaio, o historiador da arte francês nos diz: a posse do mundo exige uma espécie de faro tátil. A mão sabe que o objeto é habitado pelo peso, que ele é liso ou enrugado. A ação da mão define o vazio do espaço e o cheio das coisas que o ocupam. Superfície, volume, densidade e peso não são fenômenos ópticos.
é entre os dedos, na cavidade das palmas, que os conhecemos primeiro. Assim, os gestos multiplicam o saber com uma variedade de toque cuja força inventiva está oculta pelo hábito. Esse texto é voltado para aprender e ensinar piano? Sabemos que não, pois as mãos fazem muitas outras coisas além de tocar o piano, e sabemos também que o piano se toca com o corpo como um todo. Mas não ficamos totalmente impedidos de dizer que sim, o exercício do piano anima esse faro tátil, e a variedade dos toques comove a liberdade, a imaginação e a invenção. Ao piano, estudantes e docentes podem nos fazer ouvir como as coisas mudam e, ao mesmo tempo, permanecem. Ou então, pode nos fazer entender que a condição que torna possível a permanência é o incessante movimento. Assim, ao piano, essas pessoas vão como que superando as distâncias e o tempo, fazendo com que gestos de outras épocas e lugares se tornem parte do nosso tempo e do nosso lugar. Ao piano, estudantes, professoras e professores podem nos mostrar que as maravilhas dos séculos se conservam no instante de um gesto. Dito isso, deixo o nosso convite para que conheçam o PPGMUS da UDESC, conheçam a nossa escola. Deixo o nosso muito obrigado e os melhores votos de um ótimo 6º Encontro Internacional sobre Pedagogia do Piano para todos nós. Muito obrigado. Obrigada, professor. Passo agora a palavra para Vossa Senhoria, pró-reitor adjunto de extensão da UFSM, professor Rudinei Soares Pereira. Boa tarde a todas e todos, em especial, se me permitem, os demais membros da comissão organizadora, cumprimentando a professora Cláudia, cumprimento aos demais. É, sem dúvida, uma organização que nos remete a grandes desafios, e a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria não poderia estar distante dessas iniciativas, que promovem qualidade, dialogismo com a sociedade, mas, sobretudo, a preparação dos nossos jovens na inserção no mundo da cultura e da música. Professora Cláudia, o 6º Encontro Internacional, neste evento, no caráter completamente diferente daqueles, implementou inúmeros desafios, e a gente sabe do esforço que a comissão organizadora teve para tratar, né, esse tema do aprendizado ao piano de uma forma totalmente inovadora. Realmente, o mundo pandêmico nos submeteu, enquanto universidade, a grandes desafios, aprendizados de novas tecnologias em tão pouco tempo, adaptabilidade, inovações e uma forma diferente de fazer comunicação da nossa arte, do nosso trabalho no dia a dia nas universidades. E não é diferente esse encontro. É um encontro que se reveste de grande importância para a Universidade Federal, em especial porque trata da extensão de uma forma inovadora, né? E sobre isso, né, olhando o histórico, percebo que nessa grandeza que tomou o evento de caráter internacional, eu chamaria atenção para 2 elementos importantes que dão suporte a essas iniciativas. O primeiro deles resgatando o alinhamento da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, o Objetivo de Desenvolvimento 4, que promove educação de qualidade, e essa é a missão da universidade, e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 17, que são os estabelecimentos das parcerias, tornando as instituições mais fortes e mais eficazes. E, sem dúvida, essa é uma demonstração da qualidade com que todo o trabalho de todos os professores envolvidos, direta ou indiretamente, a equipe de staff que está dando suporte técnico à realização deste evento, tem o compromisso de levar à nossa sociedade qualidade na iniciativa e no aprendizado, na pedagogia do piano. Meus parabéns a toda a comissão organizadora
e um abraço muito especial à professora Cláudia, que coordena este evento. Muito obrigado. Devolvo a palavra, professora. Obrigada, professor. Agora, passo a palavra para o excelentíssimo reitor da Universidade Federal de Santa Maria, professor Dr. Paulo Afonso Burman. Boa tarde, professor. Mais uma vez, muito boa tarde. Dirijo-me de início ao professor Rudinei Soares Pereira, pró-reitor adjunto de extensão, a professora Cláudia Deltrege, a coordenadora geral deste evento, no Encontro Internacional sobre Pedagogia do Piano. A professora Cláudia, que além de coordenadora, planejadora do evento, se apresenta como uma grande mestre de cerimônias, né, professora? Muito obrigado aí por esse cuidado e esse tratamento que a senhora vem emprestando à condução desse momento. Quero saudar o professor Luiz Cláudio, que fez uma fala também muito focada naquilo que efetivamente nós pensamos e entendemos do sexto encontro. Professor Sérgio Paulo Ribeiro, pró-reitor, professor Sérgio pró-reitor da... Deixa eu só... Coordenador do curso de pós-graduação. Coordenador do curso de pós-graduação, perdão. E eu quero também fazer um registro em relação à Softalisa, né, essa empresa incubada que está ajudando a organizar esse evento. É um motivo de muita satisfação e orgulho ter na nossa universidade um conjunto de já quase 40 empresas incubadas, algumas já graduadas, que estão se gerando emprego, gerando renda, né? E mais do que isso, estão dando vazão à ciência e ao conhecimento que é produzido dentro da universidade, né? Esta é uma estratégia de desenvolvimento econômico e social para o país, da qual a Universidade Federal de Santa Maria se sente muito honrada em participar, porque também está cumprindo parte do seu papel no ensino, na pesquisa e na extensão. Me solidarizo a toda a comissão organizadora quando fez referência ao professor Nelson Freire, pelo seu passamento, mas especialmente pela obra, pelo trabalho que nos deixou o professor Nelson Freire, um legado, de fato, a ser aproveitado por toda a comunidade que tem na sua gênese e na sua prática diária a ciência, a educação e a ciência do ensino da música e do piano. Destaco também as homenagens que foram aqui e que são parte desse evento, os professores e professoras homenageados. E, logicamente, que nós não podemos, num momento como esse, deixar de fazer uma menção de valorização da educação e da ciência. Tão contestada e, de certa forma, brutalizada em algumas falas de lideranças que deveriam estar totalmente comprometidas com o futuro do país, entender que o futuro do país passa pela educação, passa pela ciência, passa pela cultura e passa pela arte. Então, nós estamos, de fato, neste evento, num movimento de resistência a tudo isso. Aliás, a resistência é uma das características da universidade, é um dos pilares que sustenta a universidade, a resistência a todos esses ataques que vimos sofrendo. Independente de governos e de partidos políticos, a universidade sempre constituiu-se no espaço do debate, no espaço da resistência, no espaço do diálogo, do dissenso, no espaço da construção, no espaço do conhecimento. E isto, certamente, nós não vamos perder. Está na nossa essência, está na gênese da universidade. Essa missão, que é a missão também da resistência a tudo isso que se constrói. E não nos enganemos, não? A sociedade nos vê, apesar de grupos tanto quanto
descomprometidos com o futuro do país, né, patrocinarem esses ataques, essas agressões à sociedade de uma maneira geral, e eu diria que com ampla maioria, entende a universidade como uma estrutura de sustentação da própria sociedade. E é nesse sentido que eu, mais uma vez, destaco, né, o papel de eventos como esse que nós estamos tendo aqui. É um evento de caráter científico, de caráter pedagógico, mas não deixa de ser um evento de resistência a tudo que tem se falado, a tudo que tem se feito, né, sobre questões que nós já tratamos de abordar aqui. É muito importante nós destacarmos aqui as parcerias que foram construídas ao longo dessas 6 edições do Encontro Internacional sobre Pedagogia do Piano. São parcerias que se mostraram importantes para o crescimento, para a consolidação e para a qualificação do ENP. Então, quero saudar com muita satisfação as nossas instituições parceiras. E eu quero também destacar a importância das instituições de fomento, dos órgãos de fomento que participam, apoiando, né, eventos desta ordem. Aproveito igualmente para fazer uma saudação aos nossos estudantes que participam do evento, aqueles que ainda não se inscreveram, ainda há tempo, não é, professora, que se inscrevam, que participem, que atuem, aos professores, aos técnicos administrativos de educação, que desempenham aí um papel também muito importante nesse cenário. Então, quero, com muita satisfação, muito orgulho, dizer que a universidade estará sempre apoiando, estimulando, incentivando ações como essa, que são ações de educação, são ações de relação entre instituições, de relação das instituições com a sociedade. Cumprimento a comissão organizadora, que nós sabemos é um grande desafio organizar um evento nesse formato digital, esperando que todos nós possamos testemunhar no próximo ano o retorno a um determinado e importante grau de presencialidade em todas as nossas ações, sem esquecer, né, que a tecnologia com a qual nós nos acostumamos, ou nos adaptamos ao longo desses mais de ano e meio já, né, mais de 18 meses, ela vai estar incorporada ao nosso cotidiano de uma forma mais intensa do que estava anteriormente. Nós precisamos tirar proveito dela sem entender que ela vai substituir as ações de presencialidade. Ela vai complementar com muita importância as ações e atividades que nós desenvolvemos em praticamente todas as áreas do conhecimento. Então, agradeço pela oportunidade de estar aqui, cumprimento as senhoras e os senhores da mesa, a comissão organizadora e a todos os participantes do 6º ENP. Muito obrigado. Obrigada, professor. Bom, agora, muito obrigada pela presença de todos nessa mesa. E agora, a cerimônia de abertura se dá praticamente por encerrada, mas nós vamos ter agora uma pequena homenagem para o pianista Nelson Freire, elaborada por 3 membros da comissão organizadora, a professora Fátima Corvisier, da USP de Ribeirão Preto, professor Fernando Corvisier, da USP de Ribeirão Preto, e professora Karina Jolie, da Universidade Federal de São João del Rei. Passo a palavra agora para vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. É com o maior prazer que eu inicio essa fala, essa homenagem ao Nelson Freire, né? E realmente eu gostaria também de agradecer a professora Cláudia, professor Luiz Cláudio e todos os membros da comissão organizadora por esse magnífico encontro que começa hoje, né? Acho muito importante essa possibilidade de nós estarmos compartilhando esse nosso conhecimento, né? Só um pouquinho, tá vendo um problema aqui de eco. Acho que já acabou. Falar sobre o Nelson Freire, né, realmente invoca todo um elenco de lembranças, porque ele foi um ícone, né, para nós pianistas, né? Não há nenhum pianista que não tenha ouvido falar do Nelson Freire. Realmente
ele perpetua toda uma imagem de um carisma, né? A presença do Nelson nos palcos era algo que nos tornava assim quase que nos transportava para um mundo de sonoridades e magias, né? Realmente é muito importante que nós possamos perpetuar essa memória do nosso querido pianista, né? E, e essa perda momentânea que aconteceu tão subitamente, né, que nós nem podemos ter essa previsibilidade, né, nos deixou realmente assim um pouco assim órfãos, né? Porque o Nelson ele carregava toda essa nossa tradição pianística, né, que é muito rica, né, de um passado assim da pedagogia do piano, né, que é refletido pelas suas mestras, né? E hoje em dia nós temos essa carência desses ícones que realmente nos noteiam, nos levam realmente a acreditar que é possível construir um mundo melhor, né? E fica aqui minhas palavras assim de que eu conheci o Nelson assim em diversas situações, né? Tive a possibilidade de conhecer ele pessoalmente, tocar para ele, e realmente era uma pessoa incrível, uma pessoa de uma humildade muito grande. Realmente ele tinha toda essa possibilidade de transmitir tudo aquilo que ele era, um grande pianista, mas jamais deixar que o ego ou então essa possibilidade transparecesse durante os seus recitais ou em contatos mais pessoais. Eu passo então agora a palavra para a professora Fátima, que também vai dizer algumas palavras sobre o Nelson Freire. Obrigada, professor Fernando. Bom, o Nelson já nasceu pianista, mas se não fosse o apoio incondicional da família que se mudou do interior de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, em busca de professores que pudessem fazê-lo se desenvolver artisticamente, o seu talento poderia ter se perdido. Como ele mesmo dizia, né? No início dos seus estudos, o seu primeiro professor de piano, ainda na cidade de Boa Esperança, depois de algumas aulas, logo avisou a família que nada mais poderia ensinar o menino e que ele deveria buscar a orientação de pedagogos mais preparados. Daí a família se mudou para a capital federal e os rumos de todos, né, de toda a família, foram alterados em favorecimento da promissora carreira do pequeno prodígio. Nelson sempre foi muito consciente quanto à importância das mestras que o orientaram, Lúcia Branco e sua assistente Nise Obino, mostrando seu agradecimento e uma verdadeira devoção por aquelas que o formaram. Sempre mencionava a importância que tiveram em sua vida. Haja vista as palavras que a professora Cláudia nos falou no início dessa abertura. Neste programa, que vocês veem aí agora no slide, guardado pelo pedagogo Sá Pereira, vemos um de seus recitais e primeiras críticas. Foi um recital de 26 de junho de 1954, no auditório do Ministério da Educação, né? No pequeno currículo aí, já se fala que no ano anterior, ainda antes de completar 9 anos, né? Ele já havia dado um recital na ABI, na Associação Brasileira de Imprensa, havia ganho o primeiro lugar no concurso pianístico Dila Josetti, e já mencionava que as duas professoras, né, a Lúcia Branco e a Nise Obino, já depositavam nele as maiores esperanças. E no programa nós vemos que já era um programa de fôlego, não é? Não um programa de um simples iniciante. No verso desse programa, nós vemos 3 críticas sobre o menino, então, com quase 9 anos, né? Críticas que previam o que poderia acontecer no futuro e que nós, afortunadamente, pudemos confirmar. Então, diz Álvares de Oliveira no Diário da Noite, em maio de 53, estávamos à frente de um garoto fora do comum, e se ele continuar a ter tratamento técnico e orientação sábia, o Brasil ainda se orgulhará do seu nome. No jornal Amanhã, também em maio de 53, escreveu a professora Dila Josetti, que por sinal foi professora do professor Fernando Corvisier.
Realizou um belo recital no auditório da ABI, onde apresentou bem escolhidas obras, dedicando a Mozart, Chopin, Shostakovich, Guarnieri, Henrique Oswald e Villa-Lobos. Nelson Freire é dotado de um tal senso rítmico que, em sua execução nítida, sincera, a personalidade do compositor sobressai, como aconteceu a complexa sonatina número 3 de Camargo Guarnieri, deixando perceber uma intuição musical de primeira ordem e uma grande sensibilidade artística. Por força do talento e do espírito, é bem um exemplo de aptidões inatas, dando-nos mostra, sem dúvida, de um trabalho regular e proveitoso com suas mestras, Lúcia Branco e Nise Obino. E, por fim, Eurico Nogueira França, no Correio da Manhã, no dia de Natal de 1953, escreveu: Nelson Freire é um meninozinho de uns 9 anos, que constitui uma promessa pianística das mais nítidas, pois que sua execução do prelúdio célebre de Rachmaninoff e principalmente da valsa em dó sustenido menor de Chopin surpreendeu pela desproporção entre o tamanho do garoto e a eficiência de sua atuação ao piano. Nelson era uma pessoa discreta, demonstrando bom humor, sempre atendendo a todos depois de seus concertos e recitais para fotos e autógrafos. Sua chegada ao palco já era um acontecimento. Antes de iniciar um recital no Rio de Janeiro, onde morou praticamente toda a vida, ficava alguns bons 3 minutos esperando que as palmas terminassem para poder começar. Nunca deixou de prestigiar com sua presença encontros em casa de amigos. São memoráveis as festas em casa da pianista e professora Ondine de Mello, cujo ponto alto era sempre a chegada do Nelson. Na foto acima, no Rio, em 2013, festejamos juntos os 90 anos da professora Ecléa Ribeiro, que o acompanhou desde criança e que foi responsável por seus estudos de teoria e percepção musical. Na ocasião, comentei sobre o achado deste programa que acabamos de ver e ele me pediu, de forma bem humilde, que o enviasse para ele, o que eu fiz, e ele ficou com isso muito agradecido. Passo agora a palavra à professora Karina Joly. Bom, vemos aqui algumas fotos de uma fã. Na verdade, eu fui fã de Nelson Freire a vida inteira. E uma vez encontrei com ele no Rio de Janeiro, no aeroporto, então eu tirei essa foto. E em 2019, outubro, Nelson Freire esteve em Campinas, na minha cidade natal, onde eu vivi até o começo de 2020, e este momento foi o último concerto de Nelson Freire em público. Ele tocou o 5º concerto de Beethoven, com a Orquestra Sinfônica de Campinas, no Teatro José de Castro Mendes. Eu estive presente nos ensaios com a orquestra, e essa foto à direita foi retirada após os ensaios, o primeiro ensaio, quando ele tocou algumas coisas no piano por 1 hora, foi muito emocionante poder assisti-lo. E no próximo slide, veremos uma... Pode virar, viu, Fátima? Nós veremos, poderemos ouvir o bis, o último bis que foi dado num concerto em público por Nelson Freire, porque esse concerto aconteceu no dia 27 de outubro, no domingo. No dia seguinte, ele teve aquele acidente com o ombro, e logo depois disso começou a pandemia, então Nelson não tocou mais em público. Então poderíamos assistir os vídeos dos duas peças de bis que ele tocou no último concerto em público.
Bem, o que nos conforta num momento como esse é saber que a sua luz vai continuar brilhando no legado que ele nos deixou. Agradecemos a todos por partilharem conosco desta homenagem ao nosso querido Nelson Freire. Obrigada. Agora passo a palavra ao professor Luiz Cláudio. Bem, após essa homenagem tão significativa e tocante do pianista Nelson Freire, dou por encerrada a cerimônia de abertura, agradecendo novamente a todos os membros dessa mesa, e em especial a todos os participantes do evento, para os quais este é o objetivo e finalidade maior do Congresso. Lembro a todos que teremos a palestra de abertura agora, às 18 horas, com o Dr. Scott Price. Tenham uma boa noite a todos e que a gente tenha um excelente encontro. Muito obrigado.